Oi, gente, tudo bem? Esse é o canal Cris Mãe de Amora. Aqui a gente trata sobre assuntos relacionados a neurodesenvolvimento, autismo e hoje vamos falar justamente sobre marcos de desenvolvimento da criança, né? E por que que isso é muito importante, gente? Porque a gente precisa observar nossas crianças até para nós por futuramente sabermos se porventura a criança está com algum atraso e se ela pode vir, né, a ter um diagnóstico, né, de autismo ou até outro tipo, né, de deficiência, né, que a gente eu não vou saber precisar todas, né? Mas o que eu queria falar hoje disso? A gente tem um aliado muito bom para saber se nossas crianças, né, estão se desenvolvendo de forma regular, que é exatamente essa aqui, ó, a cadernetinha de vacinação das nossas crianças. Aqui, gente, além de dicas sobre aleitamento, você botar, né, colocar, né, fazer a prescrição, né, deixar tudo anotadinho relacionado às vacinas, à saúde da criança, também tem aqui, entre as folhas 18 a 21, tem toda um cronograma sobre estímulos para a criança, né? Como você estimula o seu bebê, a sua criança, né? E vai trazendo algumas informações sobre o corpinho, para quando ele tem que estar firme, o pescocinho, tudo isso. Com relação ao autismo, gente, o que salvo os casos, né, de nível de suporte nível 1, né, que são crianças que falam, né, no tempo regular, tudo isso, só que tem um prejuízo, né, de interação social. As crianças normalmente, quando elas, né, vão vir a ser diagnosticadas com autismo, uma coisa que é muito comum é justamente o prejuízo de comunicação. No sentido de atraso de fala, assim, vou falar especificamente de atraso de fala. Por quê? Porque a criança ali por volta de 1 ano, né, ela já tá 1 ano, 3 meses mais ou menos, já tá começando a andar e ela já tá falando as primeiras palavrinhas, mamãe, papá, fala aquelas palavrinhas básicas, né, já tá começando a falar. E com 2 anos, ela já tá falando bastante, ela tá até começando a formar pequenas frasezinhas de 2 palavras, basicamente. E aumenta muito o repertório desse período de 1 a 2 anos, assim, o repertório de vocabulário da criança aumenta muito. E crianças autistas, em regra, elas têm atraso de fala, né? Associado a isso, né, tem várias outras questões, né? Tipo, vou citar como exemplo as estereotipias, né? Que são a grosso modo, seriam aqueles movimentos repetitivos, né, que a criança tem. Às vezes é o flap nas mãos, né, essa coisa de balançar as mãos. A hiperatividade, às vezes, é um traço, né, associado ao autismo, de correr muito, rodopiar, girar, não brincar de uma forma funcional, que seria justamente você brincar, você pega um carrinho, você faz o carrinho andar, né? Às vezes a criança com autismo, ela vai pegar o carrinho, vai virar o carrinho e vai ficar rodando as rodas, né? Que a gente diz que é uma brincadeira não funcional. E além disso tudo, tem várias outras questões. Às vezes vai ter uma questão de sono alterado, né? A criança pode ter um sono alterado. Tem uma série de outras questões associadas. Mas, assim, nós, pais e cuidadores, temos que ser os primeiros a ter essa percepção sobre o desenvolvimento da criança. E o aliado importante aqui é justamente essa caderneta de vacinação aqui que a gente recebe do SUS, todo mundo recebe quando sua criança nasce, e ela dá aqui informações sobre os estímulos, né, que a gente pode, né, trazer para a criança, e também traz uma partezinha na página 21, ele põe assim, percebendo alterações no desenvolvimento do desenvolvimento. Aí ele põe assim, é importante observar como a criança reage ao contato com as pessoas e com o ambiente, se responde ao olhar, à conversa e ao toque dos pais e cuidadores quando amamentada, alimentada, colocada no colo e acariciada. O que isso quer dizer, gente? Que é muito típico no autismo. A criança, por vezes, quando ela né, tá no transtorno, ela não tem contato visual, ela não consegue
eu conversando com vocês, eu tô olhando diretamente para vocês. A criança não consegue olhar, por vezes você vai chamar ela não vai te atender, e uma hipersensibilidade ao toque, assim, não querer ser tocada. Isso é uma coisa que é muito comum, né? Não vai, o transtorno é muito amplo, é claro. Cada criança vai ter, né, uma característica diferente, mas tem essas questões que são comuns, né? Estereotipia tem o andar na ponta dos pés, tem o flap, que eu já disse, tem uma série de questões que a gente pode, né, apurar. E o contato visual é muito pobre, gente, assim, quando a criança tem esse prejuízo, né, tem esse prejuízo de comunicação. O contato visual realmente ele é muito difícil para a criança, né, para pessoa em regra com autismo. O contato visual, que é o que, né, a gente como humano, a gente se conecta dessa forma, né? A criança com autismo, ela não vai conseguir ter essa capacidade. E esse atraso de desenvolvimento, a partir dessas percepções, né, que começam muito dentro de casa, é que é importante, né, os pais, os cuidadores irem a um pediatra, irem ao médico e levarem essa informação. E assim, gente, se vocês perceberem, porque aconteceu inclusive comigo, é muito comum, às vezes, um médico, pediatra, até porque eu acho que eles não têm esse tipo de especialização, né, na faculdade, né, no curso básico, eles não conseguirem fazer essa avaliação. E assim, gente, é muito, muito importante que a intervenção seja precoce. A intervenção que eu digo é o seguinte, a terapia. Quanto mais cedo a criança começa a fazer terapias, mais chance ela tem, né, de se desenvolver. Por quê? Porque quando nós somos muito pequenininhos, a gente tem a neuroplasticidade do cérebro, que é justamente a possibilidade do cérebro criar novas ramificações, se desenvolver de uma forma mais funcional possível. E a criança, nessa primeira fase, nessa primeira infância, a neuroplasticidade está ali, ó, borbulhando. Então, assim, é muito importante que, uma vez visto, independente de diagnóstico de autismo ou qualquer outra coisa que seja, né? Às vezes é uma questão motora, tem inúmeros outros transtornos, inúmeras outras deficiências, assim, que eu não vou elencar aqui, até porque eu não sou especialista, mas tem muitas deficiências que elas vão se apresentar logo no início. E se você puder fazer a intervenção e direta com questões de tratamento com terapia, tudo isso, vai ser muito bom para sua criança, vai ser muito relevante, porque ela vai ter mais chance de ser um adulto funcional. Então, assim, o que eu queria trazer é justamente isso. Fiquem atentos às suas crianças, fiquem atentos, porque esse primeiro momento, essa primeira idade, essa idade tenra, é um momento que a criança tem a melhor condição de, né, se desenvolver, do cérebro funcionar melhor mediante intervenção, terapia ocupacional para criança que tem hipersensibilidade, enfim, de toque, terapia com fonoaudiólogo para estimular a fala, enfim, um fisioterapeuta se a criança tem alguma dificuldade de mobilidade, tudo isso, entendeu? Até porque a criança, quando ela tem autismo, muitas vezes ela vai ter uma dificuldade de organização toda do corpinho dela, né? Minha filha, por exemplo, tem hipotonia. Hipotonia é o corpinho, ó, tipo eu, né? Que já tô numa certa idade. É o corpo mais molinho, né? E ela tem isso justamente por quê? Porque ela, desde pequena, apesar dela ter sentado até antes do prazo, ter andado com 1 ano e 2 meses, tudo direitinho, ela realmente, a organização corporal dela, ela tem uma certa dificuldade, assim, eu me lembro quando ela era pequenininha, começou as terapias, começou a fazer terapia ocupacional, a sala da terapeuta era bem ampla, e tinham várias salas, assim, separadas, né? E aí, às vezes, ela ia fazer curva para ir para uma sala da piscina de bolinhas, que ela gostava, e ela fazia curva assim, com a cabeça. Ela ia fazendo a curva e ia junto, entendeu? Com o corpinho. Por quê? Porque há uma dificuldade de organização. Então, hoje ela faz fisioterapia, justamente para melhorar o tônus muscular dela e essa organização corporal deles, que às vezes é prejudicada, né? Então, gente,
o que eu queria trazer hoje é justamente esse aliado, a cadernetinha do SUS de vacinação, ela é ótima para justamente ensinar os estímulos e saber, né, em que fase a criança está, né, se ela está num momento adequado, de acordo com os marcos de desenvolvimento dela, e também alertar os pais que, uma vez verificado o atraso, não deixem para lá, não achem que cada criança tem seu tempo, não é assim, tem marcos de desenvolvimento, e esses marcos eles devem ser observados, e se não for observado, é um alerta. Pode ser que não seja nada, enfim, tomara que não seja nada, mas se for, a melhor coisa é começar a fazer a terapia o quanto antes, para que a sua criança possa se desenvolver da melhor forma possível, tá bom, gente? Espero ter ajudado, espero ter contribuído, e se vocês gostaram desse conteúdo, marquem e curtam o canal. Um beijo!